aula de história. A prof parou, né, quando a prof estava falando sobre que os mesopotâmicos acreditavam que a Terra era um círculo achatado no qual se incluía o céu. Ao redor do céu-terra existia o mar, que sustentava tudo. Eles acreditavam também que em vários deuses, e cada cidade possuía sua própria divindade, com seu respectivo templo. Então, aqui, né, eles eram politeístas, né, isso adoravam vários deuses. Então, os quais eram relacionados aos elementos da natureza, o céu, o ar, a terra, a água. E aqui temos as principais divindades, né, sumérias. Aí tem aqui alguns deles, né? E as cerimônias religiosas, elas eram dirigidas por sacerdotes ou sacerdotisas. Então, era comum as cidades terem um deus protetor para o qual se construía um templo principal. Então, essa é só sobre a religião. Um pouquinho já vou... Então, Mesopotâmia, os povos sumérios, vamos estar falando. Então, os sumérios, eles habitaram, né, a região por volta de 5.000 anos antes de Cristo. Sua principal cidade era essas aqui, Ur, Endu e Nipos. Eram todas cidades-estados, elas eram independentes e cada uma tinha seu próprio governo. Aqui temos a imagem, né, dos povos sumérios. Temos ainda as principais, né, características desses povos sumérios. Eles desenvolveram a primeira escrita humana, a escrita cuneiforme, que era feita em blocos de argila, né, com um instrumento chamado cunha. Aqui nós temos uma imagem, né, da escrita cuneiforme, retratada, né? A gente vai até ter uma tarefa no livro para vocês estar fazendo o nome de vocês, com os símbolos, e a prof vai estar acompanhando vocês, tá bom? Então, assim, o povo sumério ele se tornou famoso, especialmente por seus amplos desenvolvimentos científicos. Eles também criaram a ciência, a matemática, e eles tinham grande interesse nos astros, né, na observação dos astros. E, sobretudo, eles também sabiam muita coisa sobre as ervas medicinais, sobre as propriedades de cura das doenças. Então, eles utilizavam muito essas ervas e tinham bastante conhecimento. E eles também, além disso, eles construíram enormes obras, barragens, reservatórios, canais de irrigação, e isso tudo favoreceu para eles desenvolver a agricultura, que era uma das principais atividades econômicas. E os povos acádios? Então, assim, eles dominaram o povo sumério, conquistaram a região entre 2.300 a.C. A base da economia deles também, dos povos acádios, era a agricultura, e na época não existia uma moeda. Então, eles usavam alguns produtos, né, utilizamos como moeda de troca. E temos alguns exemplos aqui, os metais e a cevada. Aqui nós temos um selo, né, do Império Acádio, 2.300 a.C. Então, assim, eles usavam esse selo cilíndrico. Aí no livro de vocês, na tarefa, está pedindo sobre a construção, sobre esse selo, né? Então, assim, ele era um selo cilíndrico. Então, assim, por isso eles usavam isso aqui para... Não tinha, né, uma moeda, um negócio, era uma referência. Então, assim, as principais características do povo acádios. A cultura dos acádios estava baseada na construção das cidades, com a presença de imponentes templos e palácios. No geral, a arte acadiana contemplava os deuses e animais. Então, essa era a forma deles representarem, né, as suas esculturas. Então, a escrita desse povo, eles pegaram lá dos sumérios, eles transcreveram várias obras, inclusive eles construíram até uma grande biblioteca.
a capital dos acádios era Nínive, e assim, eles construíram, eles gostavam muito, né, da escrita, e utilizaram essa mesma escrita cuneiforme que foi criada pelos sumérios. A política, né, era a figura do rei, que controlava a maior parte dos assuntos jurídicos e políticos de todo o império. E também, assim, era um estado centralizado, né, principalmente, né, na figura do rei. O principal rei era o Sargão I, né, ele foi o sexto rei, e que foi de 2364 a 2279 a.C. Então, assim, esse império ele enfraqueceu após a morte, né, do Sargão I. Então, eles foram conquistados pelos amoritas por volta de 2000 a.C. Encerra, assim, então, ali o período dos acádios. E aí vemos os povos amoritas, que foram os que conquistaram os acádios, né? Então, com a dizimação dos sumérios e dos acádios, os amoritas iniciaram a construção do seu império por volta de 1900 a.C. O primeiro império foi considerado o primeiro império babilônico, né? Então, assim, depois a gente vai estar vendo na sequência o segundo império babilônico. Aqui é o primeiro império babilônico. Então, assim, o principal imperador foi Hammurabi, que esse imperador ele criou o Código de Hammurabi, que nós vamos estar falando na sequência. E ele, assim, foi um rei, né, um imperador que ele conseguiu unificar e trazer paz para o império. Ele tinha como sua principal característica, ele era muito autoritário, né? Então, assim, era o autoritarismo, uma das principais características, né, desse imperador. Então, Hammurabi, através da sua política pacificadora, conseguiu dominar quase toda a Mesopotâmia, cercou a Babilônia com muralhas. Então, assim, ele fez grandes muralhas ao redor de toda a Babilônia, que ficou a capital, né, da cidade. E eles também destruíram, né, a cidade de Nínive, que era a capital dos povos acádios, né? Então, assim, eles destruíram as cidades, inclusive aquela biblioteca que a prof comentou, também grandes partes das obras foram destruídas. E então, assim, eles construíram várias muralhas, né, para impedir a invasão né, e também para a sua proteção. Eles adoravam também ele foi determinado durante Hammurabi, né, ele determinou a adoração ao deus Marduk, que é um dos principais deuses dessa época. E então, assim, e ele também construiu a Torre de Babel, que está na Bíblia, né, que foi construída essa Torre de Babel, que foi uma grande torre, né, que a gente já vai estar vendo na sequência também sobre isso, e que foi construída porque eles pretendiam chegar até o céu. Então, essa aqui nós temos o exemplo, né, uma imagem da Torre de Babel. Eles começavam pela base, depois ia diminuindo até chegar ao topo. Então, assim, o Código de Hammurabi, ele que foi feito pelo rei Hammurabi, levou esse nome por causa disso, né? Que era um sistema de leis de ordem jurídica penal administrativa baseadas nas leis de talhão, olho por olho, dente por dente. Foi uma das primeiras leis que foi criadas, foi o Código de Hammurabi, que foi muito bem desenvolvido. Daqui temos a imagem, né, do Código de Hammurabi. Então, assim, esse chamado Código de Hammurabi foi uma compilação de leis, né, de 282 leis da antiga Babilônia, que hoje é o atual Iraque, composto por volta de 1772 a.C., né, pelo rei Hammurabi, e exceto o rei e esse rei, né, ele foi o sexto rei da Babilônia. Então, assim, foi uma lei muito boa na época, né, porque não tinha tudo uma desordem. Então, assim, foi uma maneira, né, dele organizar. Então, assim, as características, né, do Código de Hammurabi,
é vista como a mais fiel origem do direito, e a legislação mais antiga de que se tem conhecimento. Então, o trecho mais conhecido, mais importante, né, a lei de Italião, que era olho por olho, dente por dente, e que eram 3.600 linhas, sendo essas linhas ordenadas em 282 artigos. Então, assim, era bem explicadinho, bem organizado. E era bem, assim, cruel também, né? Então, assim, o povo que a gente vai estar na sequência estudando, eles usavam muito, e muitas pessoas ficaram mutiladas, né, devido, né, que cortavam braços, cortavam perna, dependendo do que, qual que era o que tinha feito, né? Então, assim, era bem rígido. Então, os assírios, que foi um povo que deixou assim, era um povo que as pessoas temiam ele, né? Ele era o rei mais importante dos assírios, foi Assurbanipal, que governou de 668 a 626 a.C. Era um exército, né, bem organizado, formado por arqueiros, lanceiros, tinham também os carros de combate, que eram, né, puxados por cavalos, e eles, assim, era uma sociedade, assim, bem militarizada, né? E eles eram conhecidos pela violência, né? Ficaram conhecidos, temidos, né, pela violência e pela brutalidade na qual eles tratavam seus adversários. Esse povo, ele conquistou toda a região da Mesopotâmia, chegando até o Egito e a Ásia Menor. A sociedade era dominada pelos sacerdotes e pelos militares, que estavam no topo lá da pirâmide. E, então, assim, eles cobravam também impostos, né, de forma de cobrança, né, de cereais, de metais, de gado, e também eles cobravam também o serviço, né, gratuito dos escravos, dos povos conquistados. E muitas vezes eles dizimavam também os povos conquistados, mas aqueles que eles traziam, né, como escravos, eram obrigados, né, a fazer isso. Então, o que levou a derrota, né, desse povo? Então, dos assírios, ela ocorreu por volta de 612 a.C., logo após a morte do rei Assurbanipal. Aí vemos os povos, os caldeus, né, que foi o povo que conquistou, né, os assírios. Então, foi uma conquista, né? Foi um povo conquistando o outro. Então, os caldeus, após a derrota, né, os assírios, por volta de 612, destruíram a cidade de Nínive, que era a capital dos assírios. Os caldeus instalaram sua capital na cidade da Babilônia. Foi o segundo aqui, considerado o segundo império, né, babilônico. O principal rei foi Nabucodonosor, que criou o Jardim Suspenso em homenagem à sua esposa Mirtes. É considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, assim, aqui nós temos uma imagem, né, do Jardim Suspenso, e assim, foi esse rei, ele foi um rei muito... ele conquistou muitos lugares, né? Então, ele foi um rei muito forte, né, valente, e assim, só enfraqueceu após, né, o declínio deles, foi só após a morte do rei Nabucodonosor. E então, assim, eles teve a decadência, eles foram conquistados aí, então, em 1539 a.C. pelos persas. Então, pessoal, bem resumidamente, essa foi a aula de hoje. E o prof vai deixar como atividade para vocês a página 280, como atividade para casa. Qualquer dúvida a gente vai estar tirando, a gente vai estar fazendo uma live, né, e está tirando todas as dúvidas de vocês. Façam as tarefas, não deixe ficar atrasadas, para você estar sempre em dias e poder tirar todas as dúvidas com a prof. Pode usar, vocês também têm os meus contatos, vocês podem estar tirando as dúvidas, estou aqui à disposição de vocês, tá bom? Então, até a próxima aula e um beijão a todos.